Olá, sou a Laura Ludwig, mestrando no programa de pós-graduação em História da Arte da UERJ, e vou falar aqui do meu artigo Cidades em Construção, o Museu de Arte do Rio e possíveis olhares sobre a UF. A análise parte do princípio que o Rio de Janeiro abriga diferentes imaginários construídos a partir da relação entre habitante e memória. Desse modo, ao investigar o Museu de Arte do Rio, o mar como um dos planos do projeto Porto Maravilha e elevar a urbe ao patamar de cidade global, ou melhor dizendo, cidade ideal, pretendo evidenciar a exploração do turismo sobre esses imaginários. Em contrapartida, foi necessário entender a instituição com base em suas propostas museológicas, uma vez que isso vai afetar na relação entre habitante e cidade imaginária, através do papel do curador na instituição. O mar, ele possui duas edificações que o compõem, que datam períodos diferentes da construção da cidade do Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, a gente tem o Palacete Dom João VI, que data o ano de 1916, em estilo eclético, e ao seu lado a gente tem um edifício modernista, que abrigou um terminal rodoviário e um hospital entre a década de 1930 e 1940, e hoje abriga a Escola do Olhar, pertencente ao museu. Ambas edificações vão compor o que eu chamo de camadas históricas, quando uma edificação mais velha passa a dialogar com uma edificação mais nova. No entanto, a gente precisa ter em mente que a cidade do Rio de Janeiro ela sempre esteve atrás dos padrões impostos pelos países do Velho Mundo. E isso acabou gerando duas situações para a cidade. A primeira foi as incansáveis raspagens no tecido urbano da cidade, atribuída à função de vitrine a qual a cidade existe até os dias atuais. E a segunda se relaciona com o conceito de cidades ideais, pensado durante o Renascimento através do humanismo, a quais pregavam pela simetria, harmonia e organização. No entanto, os processos acerca do imaginário são desenvolvidos através da memória coletiva ou individual. E como coloca o historiador Jacques Lakoff, o, o conceito de memória é crucial para se compreender o que é imaginário. Pelo próprio, a memória vai ser um conjunto de funções psíquicas a qual o homem pode atualizar as impressões ou informações passadas ou que ele representa como passado. Já para Maria Aparecida Nogueira, a memória é algo que pode ser inventado ou reinventado com um laço que é estabelecido, ou seja, no caso desse artigo, a cidade. Não possui tempo linear e se comporta de modo irracional. Já para Pollock, a memória é um fenômeno coletivo e social, ou seja, um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações e mudanças constantes. E ainda falando sobre a Maria Aparecida Nogueira, ela vai se aprofundar um pouco mais nessa relação entre memória e cidade, onde ela afirma que a cidade imaginária deve a sua existência à cidade real, uma vez que a mesma só é possível através da magia atrativa da recordação, que é onde os habitantes dessa cidade real se tornam narradores e, a partir das suas memórias individuais, começam a se relacionar com as suas cidades imaginárias, deixando claro que a cidade imaginária não tem apenas um narrador, e o imaginário urbano ele sustenta diferentes modos de ver uma única cidade. Tendo isso discutido, a gente parte para a parte do Rio de Janeiro, onde abriga diversos imaginários construídos a partir dessa relação, que vão dos mais amplos assuntos, desde o carnaval, à praia, ao boteco, ao futebol, e por aí vai.
E muitas vezes esses imaginários eles são explorados, aproveitados e até mesmo inventados pela indústria do turismo. E não foram poucas as tentativas do governo em fomentar esse campo, como é o caso do projeto Porto Maravilha de 2009. O projeto era estruturado pelos governos estaduais, pelo governo estadual, federal e municipal e coordenado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, com a sua base justificável nas duas competições mundiais a qual a cidade iria receber, que foi a Copa do Mundo FIFA em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. Então, eu trouxe aqui a capa da revista Porto Maravilha, de quando o museu foi inaugurado, em março de 2013, justamente no dia do aniversário da cidade do Rio de Janeiro. E nessa segunda imagem eu trago uma foto da Praça Mauá, onde a gente tem ao fundo o Museu do Amanhã, que também é um dos carros-chefes do projeto Porto Maravilha, ainda em obra. Esse museu só foi inaugurado em 2015, mas nesse momento a gente já tem um letreiro de cidade olímpica na praça. E então, desse modo, eu posso sintetizar que o projeto Porto Maravilha para o governo foi uma tentativa de ressignificação do espaço ali da zona portuária da cidade e tinha como objetivo contemplar diversos outros projetos com a finalidade de promoção e valorização do patrimônio cultural, atrair mais públicos e novos comércios, melhorar o acesso à área e a reativação econômica através de comércios, eventos e turismo. Então, o mar ele é visto dentro dessa relação habitante-cidade imaginária como um intermediário, né? Já que ali a gente tem um espaço dedicado às narrativas e também por possuir como um dos seus principais objetivos a promoção de uma leitura transversal da história da cidade. Dentro desses anos de atividade da instituição, ele desenvolveu um acervo muito vasto. E esse acervo ele é organizado através dos núcleos significativos. Eu trouxe aqui a listagem, porém essa listagem ela pode estar um pouco defasada já, porque o museu não possui um documento mais atualizado dos núcleos existentes. E é a partir desses núcleos que a gente vai perceber como esses imaginários da cidade vão aparecer na coleção do mar. Contudo, o encontro entre as exposições pertencentes ao museu e essas questões que permeiam a memória e o imaginário do contexto da cidade do Rio de Janeiro só se torna possível através da presença do curador. Então, entendendo a curadoria como uma mediação entre a singularidade das obras e poéticas artísticas e os diálogos que podem ser construídos a partir deles, o, o museu e a curadoria vão compor uma relação, uma vez que a curadoria opta por um discurso, seleciona diferentes obras para sustentá-lo, o espaço expositivo apresenta um novo modo de transmitir a história em outra perspectiva, ou seja, temos uma nova narrativa contada através dos curadores desse espaço expositivo. Essa nova narrativa ela vai ganhar diferentes desdobramentos ainda a partir do seu espectador, que leva consigo suas percepções, que nesse caso seriam as suas próprias cidades imaginadas. Eu queria agradecer, primeiramente, a organização desse evento, a minha orientadora Tamara Quirico e a FAPESP por me proporcionarem essa pesquisa. Muito obrigada.